Aquilo que estamos estudando aqui com você é essa direta compreensão da vida. Enquanto não houver essa compreensão direta, aquilo que a vida representa, estaremos sempre envolvidos em alguma forma de conflito, em alguma forma de sofrimento. Portanto, o nosso propósito juntos é investigarmos a realidade da vida. Uma vez que, repare, a vida consiste de relações, nós estamos sempre dentro de relacionamentos. Nos relacionamos com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com amigos do trabalho. Em toda parte estamos dentro de relações. Em qualquer lugar estamos nos relacionando. Inclusive, observe isso, a nossa relação mais próxima ainda continua sendo a relação que nós temos com nós mesmos. Então, existe aqui alguns assuntos que são os assuntos que temos trabalhado com você aqui dentro do canal, que estamos explorando com você. E um desses assuntos fundamentais que precisamos investigar, aprofundar juntos, é essa questão da nossa autoimagem. O que é essa autoimagem? É a relação que temos com nós mesmos. Uma relação que determina todas as demais relações. O pensamento que você faz sobre quem você é, isso é autoimagem. Precisamos tomar ciência disso. Você é, por natureza, livre de pensamentos. O que ocorre é que pensamentos em nós são acrescentos. É algo que vem da memória. Então nós temos que estudar com calma tudo isso. Todo pensamento que você tem é algo que você carrega hoje em razão de uma lembrança, de uma experiência, de um conhecimento, de algo aprendido. Porque, por natureza, você permanece livre da memória. É muito simples. Uma criança, quando nasce, ela começa a adquirir conhecimentos em razão das experiências. Esses conhecimentos e experiências passam a fazer parte da imagem que ela tem sobre quem ela é e, naturalmente, sobre o que o mundo representa para ela. Então, na verdade, todos nós, psicologicamente falando, nós somos o resultado da experiência, do conhecimento, da memória. Nós precisamos compreender a vida de relações. Enquanto não houver essa compreensão, eu vou repetir isso para você, haverá algum nível de sofrimento presente em razão da ignorância. Não compreendemos porque carregamos esse peso da ignorância. É algo que se torna pesado porque nós estamos o tempo inteiro, a todo momento, tendo que fazer uso ou da compreensão que temos na relação com o outro, ou da ausência dessa compreensão. A ausência dessa compreensão é ignorância, e isso representa conflito nas relações. Então vamos ver aqui com você isso, a importância do autoconhecimento com você. É isso que estamos trabalhando juntos aqui, dentro desse canal. Compreender
como nós funcionamos. Sem essa compreensão de como nós funcionamos, não podemos ir além dessa condição. Então, uma das coisas básicas na vida é a compreensão dela. E a compreensão da vida é sabedoria. Notem isso. A presença da sabedoria lhe permite ser. Existem algumas coisas bastante equivocadas conosco, em razão da ignorância, desta ausência da compreensão. Uma delas é a ideia de vir a ser. Psicologicamente, internamente, o nosso modelo de mente presente, como é algo aprendido, adquirido ao longo dos nossos anos de vida. Além disso, temos todo esse acervo, toda essa base de conhecimento pretérito, algo que vem já de milênios, e hoje faz parte dessa estrutura em cada um de nós. Isso tem nos dado um movimento para vir a ser. Há uma incompletude presente, uma incompletude, uma insatisfação, um modelo de ser alguém que não nos preenche. A verdade sobre isso é que a quem isso não preenche? A esse modelo. Portanto, o nosso padrão de vida, o nosso modelo de existência, por 40, 50 anos ou mais, se vivermos 80 anos, 90 anos, 100 anos, será assim. O nosso modelo é o modelo da insatisfação. Porque estamos insatisfeitos com quem nós somos. Agora, qual é a verdade de quem nós somos? Um conjunto de memórias, de lembranças, de experiências e conhecimentos. Nessa insatisfação, nós nos colocamos em busca de se tornar alguém diferente de quem somos. Seguimos, observem isso, seguimos o modelo. Nos dizem o que temos que ser, nos mostram o que temos que ser. A propaganda, em algum nível, nos apresenta isso. Politicamente, filosoficamente, por tradição, por religião, nos dizem o que devemos ser, o que precisamos vir a ser. Então, está presente esta autoimagem. Uma autoimagem, veja, isso é bastante conhecido na psicologia, essa autoimagem na psicologia. Pelo menos teoricamente, a psicologia tem uma aproximação disso. Mas não precisamos disso numa base teórica. Nós precisamos é compreender esse processo. O processo que dá formação a essa autoimagem. Essa autoimagem
Observe isso. Essa autoimagem, vamos atentar para isso aqui. É a imagem da qual precisamos nos livrar. Porque isso, repare, acabamos de mostrar para você, não é natural. É uma coisa aprendida. Observem a gravidade disso, acompanhem a gravidade disso aqui. A inveja, a ambição, o desejo, o medo, essa ânsia por mais, essa busca de se livrar, tudo isso é parte desse padrão de condicionamento mental, de condicionamento psicológico que recebemos. Isso está dentro desta autoimagem. Nós temos aqui diversos vídeos trabalhando essa questão da autoimagem e investigando isso com você. Primeiro, temos aqui a oportunidade de uma investigação verbal, intelectual do assunto. Mas precisamos dispensar isso. É necessário aprendermos aqui a escutar uma fala como essa, para de verdade termos uma aproximação do que essa autoimagem representa. Essa autoimagem é o eu, é o ego. Isso me dá uma ideia de que eu sou alguém e você é uma outra pessoa. A imagem que eu faço sobre quem eu sou, ela é muito especial para mim. Assim, o padrão gira sempre em torno de um movimento egocêntrico, onde esse encontro que tenho com você é algo centrado sempre em mim, em minha ânsia, em minha busca, em meu desejo, em meu anelo, em meu querer, em minha vontade. Então, sempre minhas coisas vêm primeiro. Nós precisamos romper com esse padrão, porque esse é o padrão da dualidade. Um dos assuntos principais aqui no canal é o assunto da Advaita. Advaita é uma palavra em sânscrito que significa a não dualidade. Isso é direto dos Vedas, da Vedanta. A não dualidade, Advaita é a não dualidade. A não dualidade é a visão da vida como ela é, como ela se mostra, como ela demonstra ser. E além disso que ela demonstra ser, além disso que ela é, há uma realidade presente, além das aparências. Nas aparências, nós temos a multiplicidade de coisas. Temos, portanto, a dualidade. Existe eu e você. Então, nós temos o mundo, temos os objetos, temos os lugares, temos os acontecimentos. No entanto, tudo isso é parte de um movimento de aparências. As aparições são aquilo que surge, permanece por algum tempo e desaparece. Assim, a nossa visão de mundo, a partir desta mente condicionada,
Aqui temos explicado para você. Essa é a mente egóica. A mente que aprendeu isso, que acumulou isso, que guardou isso. Essa mente egóica, tudo que ela sabe é aquilo que ela experimentou e está dentro das aparências, dessas aparições, que nesse instante estão aqui e daqui a pouco irão desaparecer. Tudo é assim na vida. Tudo vem e vai. Assim, esse contato que temos com a experiência na vida, na relação com o outro, com o mundo, com tudo à nossa volta, é uma relação de aparências. Porque estamos lidando com o conhecido. Aqui estamos explorando isso com você. A descoberta de uma realidade além do conhecido é a Advaita, a não dualidade. Então, o nosso empenho juntos é nessa direção. Uma compreensão disso traz o florescer de um novo estado de consciência. Isso traz uma nova mente presente. É a mente livre. Isso também é conhecido por não mente. É algo tão diferente daquilo que nós conhecemos por mente, que também é conhecido por não mente. É a mente livre de todo esse padrão, de todo esse modelo. Assim, esse padrão de comportamento que nós temos em nossas relações são padrões determinados por um condicionamento, por um modelo de memória. Memórias são lembranças, algo que vem do passado, de experiências e conhecimentos adquiridos. Isso se apresenta nesse instante. No entanto, nesse instante, nós temos a vida acontecendo. Dentro desse formato de aparições, tudo está surgindo e aparecendo nesse momento. O que nós estamos tentando já há milênios como história da humanidade, e particularmente por esses 40 ou 50 anos de vida que temos, o que estamos tentando é ajustar esse padrão de memória de passado a uma resposta direta a esse momento presente. Quando procuramos fazer isso, estamos lidando com o instante, com esse momento, com base no passado. Então, toda confusão, todo problema em nossa vida surge quando, ao lidar com a experiência do momento, estamos trazendo do passado essa memória. Estamos procurando fazer uma leitura verdadeira desse instante com base em um conhecimento pretérito. Assim, a presença desse experimentador em nós é um elemento que sempre vem do passado.
Quem é esse experimentador? É um assunto principal aqui com você. É sempre interessante nós voltarmos de novo, de novo e de novo. A repetição tem um valor extraordinário. Até para assuntos técnicos, nós precisamos da repetição. Principalmente nesses assuntos. Sua habilidade no conhecido, no mundo conhecido, para lidar com assuntos profissionais, requer conhecimento profissional. Quanto mais você repete, maior é a capacidade, maior é a habilidade, maior é a eficiência para compreender tecnicamente alguma coisa. Aqui, quando tratamos com você de algo que está fora do conhecido, também precisamos ter uma aproximação. De novo, e de novo, e de novo. Acontece algo aqui diferente. Essa é uma repetição, mas que não carrega apenas um modelo de palavras já conhecidas, que temos como uma base de conhecimento, de experiência e memória. Existe algo por detrás dessas palavras e estamos interessados nisso que está além dessas palavras. E quando voltamos e repetimos, quando você descobre o que é escutar uma fala como essa, o que é acompanhar vídeos aqui no canal, assim como participar de encontros que são muito mais importantes do que esses vídeos, são os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Temos sábado, domingo juntos para ver isso com você. O link do WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo para você participar. Nesses encontros, há algo presente que está fora do intelecto, portanto, fora das palavras. Assim, estamos sempre aqui com você, voltando, trabalhando com você esses assuntos. Nós precisamos ter uma visão completa sobre isso. Uma compreensão direta, vivencial e, portanto, além das palavras. Quando isso ocorre, temos o despertar espiritual. A verdade do florescer do seu ser é o despertar espiritual. Eu tenho enfatizado isso aqui. Não se trata do que alguns chamam aí de despertar espiritual. Há muitas interpretações a respeito disso. Há muitas particulares visões a respeito desse assim chamado despertar espiritual. Isso vai desde a habilidade de lidar com cartas do tarô até o contato com extraterrestres. E não tem nada a ver com isso. Aqui, quando usamos a expressão despertar espiritual, estamos falando do florescer do seu ser, que é ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza do seu ser. Tudo que nós temos recebido do mundo, da cultura, da sociedade, inclusive essa aparição desse corpo, isso tudo faz parte daquilo que vem e vai. Aqui estamos descobrindo aquilo que está além de tudo isso, além do corpo, além da mente, além do mundo. Então, é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual.
é o florescer do seu ser, de sua natureza divina, da realidade de Deus. Então, nós precisamos descobrir o fim para esta condição psicológica de ser alguém. Assim, nós temos o fim desta autoimagem. E tomamos ciência da mecânica, da formação dessa autoimagem. Como isso se desconstrói? Pelo autoconhecimento? Tendo um contato com a presença da verdade da meditação? A verdade da meditação, a real meditação, é o fim para essa autoimagem. Deixa eu colocar para você aqui como realizamos isso. Como podemos tomar ciência disso? Veja, esse é o nosso empenho nesse canal. Uma das formas de aproximação do descarte dessa autoimagem é, nesse instante, tomarmos ciência dela. Quando você conversa com a esposa, aquele em você, nesse diálogo, é a autoimagem. Você não tem ciência disso. Você não atenta para isso. Que quando está conversando com ela, está falando a partir do passado. Das lembranças que você tem dela. De um dia anterior, já de muitos anos, guardados dentro de você. Isso é parte desta autoimagem. Nós não conhecemos a pessoa. Nós não temos a verdade da pessoa quando estamos lidando com ela. Nós temos dela uma imagem que trazemos. E ela tem uma imagem de nós. É assim que nos relacionamos. Então, aqui o primeiro ponto é observar. Deixar claro aqui, tendo um olhar direto para si mesmo, desta sua autoimagem, desta imagem que você tem sobre quem você é, que está sustentando a imagem sobre quem o outro é, sobre quem o outro representa aqui, nesse instante, para você. Nós passamos pela vida, uma vida inteira, sem nunca atentar para esse modelo de inconsciência presente em nossos relacionamentos. O resultado disso é estar sempre sendo magoado, ofendido, irritado, diminuído. Tudo isso está dentro desse padrão da autoimagem. Trazer para esse instante uma atenção sobre esse movimento desta estrutura montada há milênios na humanidade e algo presente em você e que desde pequeno você vem cultivando, acalentando e mantendo, sustentando em você. Assim, o autoconhecimento lhe dá uma aproximação da visão de si mesmo nesse instante. Sem esse autoconhecimento, nós não temos a base para a verdade da meditação. É por isso que eu tenho explicado aqui que meditação não é se sentar, cruzar as pernas, respirar de uma certa forma. Você pode fazer isso por 300 anos, se conseguir viver 300 anos.
E jamais haverá a verdade do que estamos colocando aqui para você, que aqui no canal chamamos de o despertar espiritual, que é o florescer da Advaita, da não dualidade, da ciência de Deus, que é o despertar da sabedoria. A meditação requer a presença do autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento é algo que aqui está presente quando há esta atenção sobre esse movimento, que é o movimento da autoimagem. Esse movimento da autoimagem é uma ação construída pelo pensamento, com base na memória, no passado. Esse é o movimento do ego, é o movimento do experimentador, desse elemento que vem do passado. A verdade sobre isso se revelando aqui, apenas esse olhar. Vamos aprender a olhar para isso. Em outras falas, temos explicado a você o que é esse olhar. Descobrir o que é esse olhar sem o passado. Então, isso determina o fim da ilusão, o fim da ignorância. Assim, esse encontro aqui, nele, nós temos esse propósito, o despertar da verdade daquilo que somos. Para esse propósito, nós temos encontros aqui online, nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você. Colocando de novo para você, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso WhatsApp para participar desses encontros. Nós temos encontros presenciais e também retiros. Além disso, nós temos em nosso outro canal muitos vídeos aprofundando esse assunto aqui com você. Então, se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Ok? Aqui na descrição do vídeo você tem o link. Aproveita, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade. Seu ser é a única realidade de toda a existência, de toda a manifestação. Então, essa é a unidade, é o mesmo caminho direto de Ramana Maharshi, que é esta Advaita da Vedanta,